Evocar imagens do exterior frequentemente trará à tona imagens de colinas verdes e ondulantes, arbustos coloridos, árvores enormes e imponentes e águas calmas e cristalinas. Mas há um certo grau de perigo na natureza selvagem, mesmo para aqueles que são experientes e conhecedores. No episódio de hoje de Detetive Caso Frio, vamos explorar 3 casos arrepiantes e inexplicados de desaparecimentos de caçadores. Thomas Messick, Sr., vestindo uma jaqueta de camuflagem e macacão combinando, e carregando seu rifle e walkie-talkie, Thomas Messick Sr., de 82 anos, estava preparado para sua viagem anual de caça com seus amigos na floresta selvagem de Lake George, no estado de Nova York. A floresta de 72 mil acres consiste em encantadoras cachoeiras, água de lagoa cristalina e densas florestas verdes. O grupo fazia uma viagem de caça à floresta todos os anos sem falhar, e 2015 não seria exceção. Apesar de recém-recuperado de herpes zoster, Thomas estava ansioso pela viagem. Um experiente lenhador e caçador, o octogenário de 82 anos não deixava sua audição ruim ou dor nas costas impedi-lo de viver sua vida. Thomas também era um veterano do Exército dos Estados Unidos da América, havia perdido um de seus olhos no início dos 20 anos e estava felizmente casado há mais de 50 anos. Em 15 de novembro de 2015, por volta das 10 da manhã, o grupo se organizou em preparação para uma viagem. Junto com Thomas, 3 membros mais velhos do grupo sentaram-se imóveis em uma linha com menos de 100 jardas entre eles. Os demais integrantes do grupo tentaram direcionar os veados aos membros parados. Porém, naquele dia, havia pouca vida selvagem presente. Desanimados, os caçadores decidiram se reunir mais tarde, na esperança de que os veados aparecessem. No entanto, quando se reuniram novamente, perceberam que algo estava errado. Thomas Messick Sr. havia desaparecido. Enquanto o grupo gritava pelo homem idoso e disparava tiros, eles também procuravam pela área, preocupados com o amigo desaparecido. Por volta das 4:30 da tarde, os caçadores contataram os guardas florestais. 4 guardas ajudaram os homens a procurar até a meia-noite, após o que o grupo ficou acordado, buzinando os chifres dos carros e esperando que Thomas aparecesse, mas ele nunca apareceu. No dia seguinte, outra busca foi realizada, esta consistindo de cerca de 13 membros profissionais de busca e resgate, e foi extremamente bem organizada. Apesar dos melhores esforços, o grupo não encontrou vestígios do homem de 82 anos. Eventualmente, uma busca massiva, consistindo de mais de 300 pessoas, foi lançada. Cães, motoristas e helicópteros auxiliaram na busca, e mais de 15 organizações estiveram envolvidas, incluindo guardas florestais, unidades caninas da polícia e uma equipe do Federal Bureau of Investigation. Mas, mais uma vez, não havia sinal de Thomas. Suas roupas, walkie-talkie e arma nunca foram recuperados. O tempo estava menos que agradável durante algumas dessas explorações, com chuva pesada dificultando os esforços de busca, mas as autoridades usaram cordas para fazer uma busca em grade na floresta, garantindo que cada centímetro quadrado de terreno fosse coberto, e eles se certificaram de verificar quaisquer pântanos ou corpos d'água na área. Os cães farejadores não parecem ter captado nenhum rastro de cheiro, ou pelo menos nenhum bem-sucedido. Apesar da busca oficial por Thomas ter terminado em janeiro de 2016, os guardas florestais continuam procurando periodicamente a área em busca de pistas. No verão de 2018, a Polícia Estadual levou cães farejadores por partes da área de onde Thomas desapareceu, esperando talvez encontrar um corpo. No entanto, seus esforços não resultaram em novas pistas. Para os detetives online, existem 2 aspectos estranhos no caso de Thomas. O primeiro é que o Federal Bureau of Investigation se envolveu apenas 4 dias após o desaparecimento do octogenário. Sua esposa, Beverly, disse que o Federal Bureau of
Investigation lhe disse, citando: "Algo não está certo com o caso dele, mas eles não sabem o que." Beverly teme que seu marido tenha sido vítima de jogo sujo. O outro detalhe estranho do caso é que um de seus companheiros de caça ouviu um barulho estranho na floresta pouco antes de Thomas desaparecer. O companheiro disse: "Eu ouvi um barulho estranho na floresta, mas eu não sabia o que era. Apenas um barulho diferente do que eu costumo ouvir, sabe? Seria difícil explicar, mas era diferente. Algo diferente que eu nunca ouvi antes na floresta. Não consigo dizer o que era, entende? Isso foi lá em cima, no topo da colina." Em entrevistas posteriores, este amigo descreveu o barulho como um estalo ou som de rachadura. Enquanto o amigo relatava às autoridades o que ouviu, elas pareciam não dar muita importância. Com base nesse detalhe, detetives online sugeriram que talvez Thomas estivesse preso, sob uma árvore que caiu sobre ele depois que ele desapareceu. Outros sugeriram que talvez esse som fosse o estalo de uma tampa de madeira de um antigo poço de mina se partindo. Também foi especulado que o desaparecimento de Thomas está ligado ao sumiço de um homem de 68 anos chamado Fritz Drum, que desapareceu de sua própria propriedade de 150 acres em Nova York no dia 24 de novembro de 2015. Infelizmente, é amplamente acreditado que, devido à sua saúde precária, Thomas faleceu de problemas cardíacos ou talvez tenha sucumbido aos elementos após seu desaparecimento. As autoridades não acreditam que Thomas teria ido longe, dado sua idade e saúde em declínio, enquanto amigos e familiares acreditam que é mais provável que ele tenha falecido pouco depois de desaparecer. O caso de Thomas ainda está sem solução. Se você tiver informações sobre o desaparecimento dele, entre em contato com a polícia de Nova York no número 5-187-451-1035. David Lee Peltier. Em 3 de novembro de 2018, David Lee Peltier, de 59 anos, foi para a Floresta Estadual de Nemaji, a leste de Hinckley, Minnesota, com um grupo de amigos. A floresta de 92 mil acres é preenchida com uma vegetação verde exuberante, bosques densos e espessos e uma abundância de vida selvagem. Em um dia claro e ensolarado, os amigos decidiram que seria ideal para fazer uma caçada. Após chegarem por volta do almoço, Lee e John Warner, um dos proprietários das cabanas onde o grupo estava hospedado, foram a um lago próximo. A dupla então decidiu se separar, com a ideia de que Lee espantaria os veados para que eles corressem em direção a John, que estava mais acima na margem. Eventualmente, o grupo se reuniu para o almoço, mas Lee não apareceu. Porém, ninguém se importou muito, assumindo que o homem de 59 anos perseguia um veado. Contudo, ficaram preocupados quando ele não retornou para as cabanas naquela noite. Lee era um experiente ao ar livre que frequentemente caçava patos e veados em sua fazenda familiar de 100 acres em Lake Elmo, mas naquela noite em particular, ele não estava tão bem equipado quanto poderia ter estado. Ele estava vestido com calças de camuflagem, um suéter vermelho e um colete laranja, e não estava preparado para o clima frio. Ele também não estava carregando água, isqueiro ou mochila, e não tinha bússola ou sistema de posicionamento global. Isso se tornou preocupante quando o tempo eventualmente mudou. Começou a chover, seguido de neve. A temperatura na área caiu repentinamente para -6. Foi uma noite dura e sem recepção de celular. O grupo não conseguiu alertar as autoridades imediatamente. Em vez disso, passaram a noite ao ar livre após construírem uma grande fogueira. Eles ficaram atentos a tiros que pudessem revelar o paradeiro de Lee ou indicar que ele estava em apuros. O grupo ficou acordado a noite toda, esforçando-se para ouvir tiros, mas os tiros nunca vieram. Na manhã seguinte, o grupo procurou pelo seu companheiro de caça desaparecido
mas não conseguiram localizá-lo. Então fizeram a viagem de meia hora até a cidade mais próxima, até conseguirem sinal de celular. De lá, eles chamaram as autoridades locais. 5 oficiais do departamento do xerife do condado de Pine e do departamento de recursos naturais de Minnesota chegaram ao local e começaram a ajudar na busca. Eles exploraram a área a pé e em quadriciclos até o céu escurecer. Na manhã seguinte, a comunidade local se uniu a amigos e familiares para ajudar a procurar o indivíduo de 59 anos. De acordo com o filho de Lee, o terreno úmido na área era traiçoeiro e dificultava a busca. A terra possuía pântanos, áreas alagadas e brejos. Ele acrescentou que as autoridades frequentemente encontravam pessoas perdidas a meio quilômetro de onde foram vistas pela última vez, mas seu pai estava fisicamente apto e provavelmente cobriu muito mais terreno do que a polícia estava acostumada. Registros de chamadas da AT&T mostram que Lee fez 3 ligações às 1h40 da tarde, no dia 3 de novembro, para seus companheiros de caça. Seu telefone não descarregou até às 5h30 da manhã, na manhã seguinte. Isso, para alguns, descartou a ideia de que ele simplesmente caiu em um corpo de água, pois seu telefone não teria durado tanto quanto durou. Infelizmente, as chamadas não foram completadas devido ao mau sinal de telefone na floresta. Os filhos de Lee sugeriram que talvez seu pai tenha subido em uma árvore para tentar obter sinal. Isso levou alguns a teorizar que talvez ele tenha caído e se machucado. Uma de suas filhas disse que procurar pelo pai era como procurar uma agulha no palheiro, literalmente. Outras ideias sobre o que pode ter acontecido com Lee foram propostas por detetives online, incluindo que ele teve um ataque cardíaco, sucumbiu aos elementos ou caiu vítima de um buraco. Outros notaram como é estranho que os cães farejadores nunca pegaram um rastro e que não havia pegadas ou outros sinais de que o homem de 59 anos estivesse na área. Suas roupas nunca foram recuperadas. Nem seu telefone ou rifle. A floresta estadual Namadgi é certamente uma força a ser considerada. Apenas um ano antes, em setembro de 2017, um caçador de 61 anos de Lakeville passou 3 noites perdido na área. Ele sobreviveu com água do pântano até ser resgatado. Ele foi localizado porque conseguiu fazer uma fogueira, que foi detectada por câmeras infravermelhas em um avião de busca que passava. Lee deixou para trás 9 netos quando desapareceu na floresta naquele dia de novembro, 2018. Nos anos seguintes, houve pouco progresso em seu caso. Após seu desaparecimento, seus filhos criaram um GoFundMe e arrecadaram $10.000 para auxiliar nas buscas. Mas até agora, seus esforços foram em vão. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de David Lee Peltier, pode entrar em contato com o escritório do xerife do condado de Pine no 3206298380. Eric Smith parecia ter tudo, um caçador experiente, com uma propriedade de 40 acres em Cedar Bluff, Virgínia, família amorosa, 2 lindos filhos e um trabalho que ele adorava. Eric trabalhava como encarregado de mina para a empresa Consucoal, onde era popular e muito querido. O pai de 2 era admirado pela seriedade com que levava seu papel. Ele era cauteloso, equilibrado e sempre estudava cuidadosamente quaisquer novas regras de segurança, garantindo cumpri-las em todos os momentos. Ele nunca fazia as coisas pela metade, o que lhe rendeu o respeito das 500 pessoas das quais era responsável. Uma semana antes de seu desaparecimento, em outubro de 2013, Eric passou uma semana fora de casa em uma viagem de negócios em Atlanta, Geórgia. Após seu retorno, ele deveria voltar ao trabalho. No entanto, ele não apareceu. Sua esposa ligou para ele, informando seus empregadores que ele estava doente, possivelmente com gripe ou pneumonia, e que ele não conseguiria ir.
Eric ficou ausente do trabalho pelos próximos 5 dias. Ele não entrou em contato com seu trabalho pessoalmente, nem verificou com sua equipe como estavam as coisas na mina. Os funcionários supervisionados por Eric não tiveram notícias dele durante sua ausência. Isso estava muito fora do caráter dele. Como parte de seu trabalho, ele deveria estar disponível a qualquer momento. Em 6 de novembro, Eric enviou um e-mail para o trabalho informando que estava se sentindo melhor. Ele disse a eles que iria caçar na sexta-feira e que se apresentaria ao trabalho no sábado, mas o homem de 42 anos nunca mais voltou. Na verdade, nunca mais se ouviu falar dele. No dia 8 de novembro, a esposa de Eric o viu sair de casa. Ele saiu a pé para verificar seu posto de observação de árvores a menos de 1 milha de sua casa na West Hurt Buggy Road. O Projeto Charlie observou que Eric saiu cedo pela manhã, mas muitas notícias disseram que ele foi visto pela última vez saindo de casa por volta das 10. De qualquer forma, Eric nunca voltou para casa. Como um caçador experiente e familiarizado com a área, ele parecia a pessoa menos provável de desaparecer na selva. Mas quando ele não apareceu de novo à noite, sua esposa ficou preocupada. Ela contatou a mãe de Eric, que estava em uma igreja local, e iniciaram uma busca pelo pai de 2 filhos com a ajuda dos frequentadores. Eles também notificaram a polícia local. As autoridades policiais não ficaram esperando. Eles iniciaram imediatamente uma busca extensa sobre o súbito desaparecimento de Eric. A preocupação aumentou para o pai de 2 filhos quando, naquela noite, a temperatura caiu para menos 3 graus Celsius. Um helicóptero, equipado com equipamento infravermelho, foi enviado junto com vários cães farejadores. Mas tudo em vão. De acordo com um coordenador adjunto de busca e resgate do Departamento de Gerenciamento de Emergências da Virgínia, um cão farejador pegou vários odores que levavam da casa, mas esses poderiam ter dias de idade. Pelo menos um desses rastros levou de volta à casa da família. No dia seguinte, mais de 60 pessoas, entre bombeiros, equipes de busca e resgate, colegas e entes queridos de Eric, se reuniram para auxiliar nas buscas. Apesar de seus melhores esforços, nenhum sinal de Eric pôde ser encontrado. O homem de 42 anos havia deixado para trás seu telefone, cigarros e carteira, que estavam dentro de seu carro. Não há informações conflitantes sobre o quão normal era para Eric deixar seu telefone para trás. Enquanto algumas fontes de notícias e detetives de poltrona consideraram isso um comportamento estranho, foi apontado que, em 2013, a área tinha uma recepção de telefone móvel muito ruim, especialmente na área arborizada para onde Eric estava indo. Também vale a pena notar que, de acordo com vários relatórios, não parecia que Eric realmente pretendia caçar naquele dia. Ele apenas verificaria seu posto de observação na árvore. É possível que ele não tenha levado o telefone por achar que não precisaria dele, já que não planejava se aventurar muito na floresta ou porque não teria serviço de qualquer maneira. As pessoas próximas a Eric não acreditam que ele as teria abandonado. Ele gostava do seu trabalho e não tinha problemas pessoais ou profissionais. Sua família e amigos afirmaram que ele nunca abandonaria seus filhos. Um colega de trabalho afirmou que não era um homem que simplesmente partiria. Outro amigo relatou em carta a um jornal local que cães farejadores foram usados. Os cães mal entraram na floresta antes de voltar para a casa de Eric. Eric não estava nas florestas onde supostamente tinha ido caçar. O mistério e as circunstâncias do desaparecimento de Eric saíram de controle após a busca falhar. Nenhum vestígio de Eric jamais foi encontrado. Suas roupas nunca foram localizadas e a arma de carregamento pelo cano que ele levou consigo quando saiu de casa nunca apareceu. Em 2014, a polícia recebeu uma dica de que o homem de 42 anos estava na área de Door Road em Cedar Bluff, mas uma busca extensa na área não encontrou nada. Nos últimos anos, o caso de Eric chegou a um impasse. Detetives online
propuseram todos os tipos de teorias, que ele foi acidentalmente baleado por outro caçador, que caiu em um buraco ou caverna, ou que foi atacado por caçadores ilegais ou traficantes de metanfetamina. Outros sugeriram que, porque ele pegou uma arma e deixou tudo o mais para trás, talvez Eric, por razões desconhecidas, desejasse acabar com a própria vida. Outra hipótese, mais sinistra, tem detetives de poltrona, acreditando que a esposa de Eric estava envolvida, já que ninguém realmente ouviu ou falou com o próprio Eric. Depois que ele voltou da viagem de negócios, as autoridades afirmaram que as pistas no caso de Eric são escassas e espaçadas. Se tiver informações sobre o desaparecimento dele, entre em contato com o Departamento de Polícia de Cedar Bluff no número 276 9633975. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon para acessar com antecedência nossos documentários mensais e votar nos casos abordados. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.